que acontece depois da morte? Será que a gente vai direto para o céu? Será que a gente vai direto para o inferno? Ou talvez fica tirando um soninho até o dia da ressurreição? É o tipo de pergunta que a gente costuma se fazer. E é normal fazer esse tipo de pergunta. E é algo, de certa forma, importante que a gente tenha noção, né, minimamente, do que a Escritura revela para nós sobre esse assunto. Pois bem, é um assunto que gera, vamos dizer assim, uma certa polêmica entre as correntes religiosas. E, bom, sendo polêmicas, vamos aos textos bíblicos. Uh, Certamente um texto-chave para entender esse tema, ou o texto bastante discutido sobre esse tema, é o texto de Jesus na cruz, com né, em Lucas 23, né? Quando o próprio Jesus diz para o malfeitor na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há divergência também com relação a como interpretar esse texto, mas a gramática parece ser muito simples, né? O texto está indicando hoje, né, mesmo estarás comigo no paraíso, né? Tal como se lê, né? Sem muita problemática. Mas só para dizer que existem pessoas que ainda vão discordar disso, né? De que o texto deve ser interpretado dessa forma tão simples. E logo a gente deve dizer, então, as almas que são salvas, né, vamos dizer assim, estão com Cristo já, no momento da morte, né, já estão com Cristo, as almas dos salvos. Agora, a alma dos condenados trata-se de algo diferente. Mas há também um termo bastante importante, principalmente usado no Antigo Testamento, e na verdade só no Antigo Testamento, porque é o único em hebraico, que é o termo Sheol, e que é usado em diversos momentos para tratar exatamente deste momento da morte, após a morte. A alma vai para o Sheol. E não só os condenados, assim diz, né, vão para o Sheol, e pode ser traduzido como sepultura, mundo dos mortos, né, um lugar de baixo, né. Mas não só os condenados é dito que vão para o Sheol, mas também as pessoas boas, né, ou a gente entenderia como pessoas boas, pessoas a quem Deus ama e a quem Deus levaria para o céu, né. Essas também são ditas que estão no Sheol. Por exemplo, né, quando os irmãos de José vendem ele, depois vão falar para Jacó, e Jacó fica desesperado, né? E ele diz: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Logo se entenderia, então, né, Jacó eh, teria em suposição de que se meu filho morreu, ele vai estar na sepultura, no Sheol, né? Mas José era uma pessoa que a gente diria, alguém que temia Deus, Deus dava inclusive visões para ele, né? Vamos dizer assim, indicativos da sua proximidade com Deus, né? Logo, a gente diria que ele é um justo, né? É uma pessoa justa, né? E, pois bem, ele não deveria ser um dos condenados. Mas outra passagem que também deixa isso muito claro, que é Gênesis 43, 31, quando o próprio Jacó, novamente, ainda na mesma história, né? Diz que se ele não, o Benjamim, José fez todo aquele entreveiro ali com a gurizada e ele queria ficar com Benjamim, não queria que ele voltasse, e Jacó diz que vai ficar muito triste se isso chegar a acontecer, né? Porque, nas palavras aqui, né? Porque a alma de Benjamim está unida à alma de Jacó, né? Um amor muito grande entre pai e filho. Jacó diz que se isso acontecer, ele vai descer à sepultura, ele vai ir para o Sheol, né? E Jacó, novamente, é uma pessoa, um santo de Deus, né? E a gente poderia dizer tranquilamente que ele não é um condenado. Então, mais uma vez, temos aí. E passagens dos Salmos, assim, em vários momentos também, o próprio Davi fala que tiraste a minha alma do Sheol e não me deixaste cair no abismo. Então, ele faz diferença entre aquilo que é o Sheol e aquilo que é a condenação, o abismo, o desespero, etc. Então, temos uma situação. Temos uma passagem de Lucas que nos diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e sabemos que todos aqueles que morrem vão para um lugar chamado Sheol. Qual é a resolução disso, né? Como é que a gente consegue resolver esse problema? E também, outra passagem interessante para entender essa questão é Eclesiastes 12:7, quando diz que o que acontece após a morte, o corpo volta ao pó,
né, que é feito de pó, e a alma volta da onde veio também, para onde veio, de onde veio, que é de Deus. A alma volta a Deus, é assim que Eclesiastes descreve. Então a gente tem toda essa problemática aqui, né? O que acontece? Como é que a gente pode tentar resolver isso? Bom, tem uma resolução bastante simples, eu acredito, né? Obviamente não é um grande consenso teológico, mas vamos dizer assim, encaixa bem. Encaixa bem e eu acredito que consegue acalmar os ânimos da maioria das interpretações, que é, bom, todas as pessoas, após a morte, de fato, estão sem o seu corpo, né? E a isso é dado o nome de Sheol na Bíblia. Então, é essa situação da alma em que ela está incompleta. Lembremos, né? Nós nascemos, né? Alma e corpo, somos seres, a gente poderia dizer assim, né? Entendendo bem os termos, né? Nós somos psicossomáticos, no sentido de nós somos compostos de alma e corpo. Se nós não estamos com o nosso corpo, nós estamos, sim, incompletos. Não estamos no nosso estado de maior perfeição possível, né? E estamos sem nosso corpo. Mas, né? E isso acontece com todos. Mas aqueles que morrem em Cristo estão com Cristo. E aqueles que morrem sem Cristo, obviamente, estão também sem Cristo. E a partir dali o estado, a gente poderia dizer, então as coisas já estão julgadas. Sim, porque aqueles que estão sem Cristo, de fato, estão sem Cristo, e aqueles que estão com Cristo, assim, estão consumados. Mas a gente diz que também o julgamento final ocorrerá conjuntamente com os corpos, após a ressurreição. E, pois bem, mas, de certa forma, a gente poderia dizer, então, que as coisas estão julgadas. Então estamos separados do nosso corpo com Cristo ou sem Cristo. O ladrão na cruz, então, de fato, está com Cristo. E agora tentamos entender isso. Estaremos com Cristo e isso será o paraíso, porque, como diz a passagem, hoje mesmo estarás comigo, eu, Jesus, no paraíso. E o paraíso é o paraíso. O paraíso é a felicidade total, a felicidade maior e perfeita. Mas como a gente pode estar plenamente feliz sem o nosso corpo? Essa é a pergunta que normalmente é colocada, né, com relação às interpretações que tentam dizer que é hoje mesmo, né? De fato, se estamos incompletos, é mais difícil dizer que estamos plenamente felizes. Mas isso também pode ser resolvido com um pouco de uma malandragem. Mas não é uma malandragem, é uma simples constatação, né? Tentar usar um exemplo um pouco esdrúxulo, mas um mecânico, por exemplo, né, se não tem o dedinho do pé, o mindinho do pé, ele está incompleto, é verdade. Mas isso faz com que ele necessariamente deixe de ser feliz apenas por não estar completo, não tendo o dedinho do pé? Porque se a excelência do mecânico é ser mecânico da melhor forma possível, ou da forma mais excelente possível, e a felicidade do mecânico, a excelência do mecânico estaria em exercer a sua função da forma mais perfeita possível, ele não necessariamente precisa do mindinho para a sua excelência, para a sua felicidade, né? Entendendo? Então, felicidade não só como não só como prazeres, mas uma felicidade fazendo aquilo para o qual eu nasci, estando no lugar onde Deus me colocou, felicidade total, né? Entendendo isso como felicidade. E, vamos dizer, nós nascemos, qual o objetivo da vida humana, qual o auge da vida humana? Nós nascemos para estarmos com Deus. E estando com Deus, a nossa felicidade é completa. A excelência do nosso ser está completo. Estando com Deus, estamos perfeitamente felizes. Ainda que não estejamos com o nosso corpo. E por isso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso. Felicidade perfeita. Ainda que tu não estejas com o teu corpo, né? Essa é a resolução, né? Estaremos plenamente felizes porque estaremos com Cristo. Estaremos, sim, sem o nosso corpo. E como é que é a vida sem um corpo? Certamente, há muitas passagens da Bíblia que falam de um sono, né? Um sono. Estão dormindo em Cristo. O apóstolo Paulo usa muito essa linguagem em Coríntios, em Tessalonicenses, né? E aqui é uma afirmação da própria dogmática, né? Essa que saiu há pouco tempo, né? Confessando o Evangelho, né?
A dogmática parece bastante clara em dizer assim, essas passagens são interpretadas metaforicamente. Elas devem ser interpretadas metaforicamente, porque isso que não é de fato um sono. Estamos conscientes, mas certamente numa forma de consciência distinta desta, porque essa forma de consciência consiste em ter um corpo e ela, então a consciência participa então das operações do corpo. E a alma, como é que a alma funciona sem um corpo? A gente pode formular certas afirmações a respeito, mas é muito distinto disso. Certamente a nossa percepção de tempo e espaço fica muito diferente, porque não estamos mais interagindo com o tempo e o espaço da mesma forma. Então, né, estaremos apenas com a nossa alma, mas estaremos com Cristo plenamente felizes, né, e com todas as coisas resolvidas, né. E bom, isso encaixa todas as perguntas, né? Talvez uma única última pergunta, e essa eu não resolvo, pelo menos não por agora, que é, bom, aqueles que estão com Cristo, se estão no paraíso, né, entendendo o paraíso como essa, não apenas como, né, um lugar, mas essa presença de Cristo conosco. Bom, Deus não tolera o pecado, né? Deus não tolera o pecado, é verdade. E aqueles que estão, vamos dizer assim, no paraíso, certamente já o estão sem pecado. Certamente já o estão sem pecado. Então, a pergunta: há um outro momento bastante importante no processo, né, de consumação da salvação, né, que é o momento da renovação ou da santificação, da perfeição da santificação, afinal já começou, afinal, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, um verbo no presente, já temos o reino do céu, já participamos e etc. Mas onde ocorre a santificação em plenitude? Já após a morte ou apenas antes da entrada no paraíso, então após a ressurreição dos corpos? Se a nossa alma, e aqui agora vamos só fazer uma, quando o nosso corpo, quando recebemos a perfeição. Bom, se a nossa alma carrega vícios e pecados, a gente pode dizer que a pergunta é se os vícios estão no corpo ou estão na alma, né? É uma pergunta bem chatinha, mas certamente me parece agora só, né, que há vícios na alma, né? Então precisaria vir a renovação, a santificação logo após a morte, para então nos encontrarmos com Cristo. E quanto tempo isso demora, né? Quanto tempo demora uma santificação? Como eu disse, a gente não está mais falando de tempo, porque quem presença, o que faz ter tempo, ou que faz a gente ter a concepção de tempo e espaço é o corpo. E a gente já está sem corpo. Então falar de tempo para a alma não funciona, né? Mas me parece que seria, sim, logo após a morte nós somos santificados, né? Nossos pecados são extraídos de nós e aí nos encontramos com Cristo. Isso não numa sucessão temporal, mas apenas uma sucessão de eventos mesmo, né? Uma coisa após a outra, mas não necessariamente algo. É difícil. Não tem como dizer que não. É difícil, é difícil. Mas é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que ocorre. Vamos para o Sheol, estamos apenas em alma, com Cristo, afinal, né? Cremos, ensinamos e confessamos que a salvação é pela graça, né? Entregue por Cristo na cruz, né? É isso.